Uma coisa que é interessante sobre a greve geral também, que nós temos que discutir bem, é a confirmação de uma outra tese nossa. Nós falamos o seguinte: a greve geral vai surgir da luta política geral dos trabalhadores contra o golpe. Não vai surgir da luta numa fábrica, outra fábrica, assim não vai. Né? Vejam vocês. Ontem, as fábricas do ABC, uma boa parte delas pararam. Se você for hoje nas fábricas do ABC e propuser uma greve por aumento de salário, você não vai parar nenhuma fábrica. Nenhuma. Até contra as demissões é difícil de parar lá. Então, por que os trabalhadores do ABC pararam na greve geral se eles têm dificuldade de fazer greve por fábrica e tudo mais? Muito simples. A greve geral coloca uma perspectiva totalmente diferente. Não somos nós, nessa fábrica, que estamos em desvantagem com o nosso patrão nessa fábrica, que vamos lutar. É toda a classe trabalhadora lutando por um objetivo comum, contra o governo, contra o Estado. Já existe a consciência de que o governo é golpista, de que o regime está impondo uma ditadura, que essas reformas são uma ditadura contra a população. Então, aí sai a greve. Vocês podem ver também, né, se a gente for analisar a situação em loco, a gente pode ver o seguinte, que os próprios dirigentes sindicais se sentiram muito mais à vontade de chamar essa greve do que chamar greves parciais. Vejam, vamos citar aqui dois casos que é interessante para analisar no que diz respeito ao movimento operário. Na véspera, no dia 27, o Tribunal do Trabalho de São Paulo, do Estado de São Paulo, região de São Paulo, decretou que os sindicatos dos transportes iam pagar 4 milhões, 6 milhões, não sei, de reais por dia pela paralisação. Ninguém ficou impressionado. Agora, se o metrô decidisse parar e houvesse a mesma ameaça, esse teria um peso muito maior. Quer dizer, a greve geral e a greve local por reivindicações econômicas são coisas muito diferentes. Elas são diferentes do ponto de vista da relação de forças entre os trabalhadores e a burguesia. Elas são diferentes do ponto de vista da própria psicologia dos trabalhadores. Elas são diferentes do ponto de vista de como a classe trabalhadora se relaciona com a situação política de conjunto. Porque o trabalhador, ele entende bem melhor que nós estamos diante de uma ofensiva do Estado, do governo contra eles, do que os problemas que pareceriam mais simples, que se envolvem dentro de uma unidade de produção, uma fábrica ou alguma coisa. Então, esse é um exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Os Correios estão ameaçando, decretaram, não sei, a greve por tempo indeterminado da categoria. Aí um juiz decretou que 80% da categoria tem que funcionar. Que essas coisas do direito de greve brasileiro. O direito de greve brasileiro é que nem falou o secretário do Dória, né? Não, greve só pode quando não tem que trabalhar, né? Quando você não tem que trabalhar, aí pode fazer greve. Esse é o direito de greve brasileiro. Então, quando você vai fazer greve, né, quando você não está fazendo greve, você tem o direito de fazer greve. Mas quando você vai fazer a greve, você tem que botar 80% da categoria para trabalhar. É um negócio que é totalmente maluco. Nós vamos ver a dificuldade, a hora que a multa começar a aparecer aí, dos sindicatos Correios levar adiante essa greve. E não é uma greve por empresa. É uma greve da categoria toda. Logicamente que tudo isso daí vai depender também da reação geral, de como evolui o movimento. Né? A greve geral pode levar a um crescimento da mobilização nas fábricas também. É um desdobramento possível, nós temos que levar em consideração isso daí. Mas o fato é o seguinte, que, contrariamente à expectativa de muitas pessoas, né, há situações em que uma greve política é mais fácil do que uma greve econômica. Isso daí depende muito do estado de espírito
e da evolução da situação política geral. E aqui nós comprovamos isso daqui. A greve geral, que é uma greve contra o governo, não tinha uma reivindicação definida, né? Porque tem um ataque em todos os sentidos contra os trabalhadores. Foi mais fácil de fazer do que greve por categoria.